Olá, queridos, aqui é o pastor Juliano Veloso e eu quero meditar com você nesse vídeo a respeito daquilo que julgo ser as verdades mais importantes da nossa vida. E para isso nós vamos meditar apenas em 2 versículos da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, nesse pequeno trecho das Escrituras Sagradas, nós já temos uma verdade extremamente importante. Mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos morrer. O texto diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele colocou o homem no jardim do Éden e fez um tipo de aliança, um acordo com ele. E ele disse, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então Deus falando com o homem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O texto é claro. Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu uma ordem a ele: Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele não diz talvez você morra, há a possibilidade de você morrer. Não, ele diz certamente morrerás. E desde então a morte começou a reinar na nossa vida. Desde então a morte começou a reinar no nosso mundo. E talvez você pergunte, mas pastor Juliano, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Por que eu tenho que sofrer as consequências de um pecado, de um erro, de uma desobediência que eu não cometi? Eu não estava lá. Por que eu tenho que morrer por conta de uma desobediência de Adão e Eva? O que eu tenho a ver com isso? E eu falo para você que me ouve, nós temos tudo a ver com isso. Você tem tudo a ver com essa história. Isso porque Adão e Eva eram os nossos representantes. E eu vou ilustrar isso usando o futebol. Quando o Brasil perdeu para a Alemanha em 2014, naquele fatídico 7-1, você disse: Que vergonha, perdemos para a Alemanha, perdemos na nossa casa. Mas quando o Brasil, em 2016, nas Olimpíadas, ganhou então a medalha de ouro no futebol, você disse: Finalmente ganhamos, a medalha de ouro é nossa. Mas tanto na Copa de 2014, quanto nas Olimpíadas de 2016, em nenhuma dessas ocasiões você deu um chute no gol, você não fez uma defesa, você não participou de nenhum lance, mas você diz em 2014, perdemos, e em 2016, ganhamos. Isso porque aqueles 11 jogadores eram os nossos representantes. Aqueles 11 jogadores representavam uma nação, representavam um povo. E é exatamente isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva eram os nossos representantes. E quando eles desobedecem a Deus, quando eles pecam, quando eles caem, não são apenas eles que estão caindo, mas toda a raça humana. Eu e você caímos quando eles caem. Além disso, irmãos, todos nós herdamos essa corrupção moral de Adão e Eva. Nós somos pecadores desde a nossa concepção, desde o ventre materno. Por conta dessa desobediência, todos nós já somos pecadores, já nascemos em pecado. O rei Davi tem essa consciência. Veja o que o rei Davi diz no Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Então aqui Davi, o rei Davi, reconhece que é pecador desde o ventre materno, desde a sua concepção. E isso porque nós herdamos a corrupção moral, então, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas não só isso. Nós também não somos diferentes de Adão e Eva, nós continuamos pecando no decorrer da nossa vida. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, mostra isso. Ele diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Veja, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então esse texto deixa claro que você que me ouve e eu somos pecadores. Nós somos desobedientes. Lembrando que o pecado, o que é? O pecado é justamente a transgressão da lei de Deus. Ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós contrariamos a palavra de Deus em pensamento, em ação, em alguma atitude, em algum comportamento, em alguma omissão, nós estamos então pecando contra Deus. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, porque os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, e porque nós pecamos hoje, então porque eles pecaram no passado e porque nós pecamos hoje, todos nós iremos morrer. O texto que nós estamos estudando diz isso. O texto diz: e assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez. Outro detalhe interessante, irmãos, que o texto das Sagradas Escrituras diz, é que nós vamos morrer uma vez. Nós não vamos morrer 2, 3, 4 vezes, como algumas pessoas pensam. Nós só vamos morrer uma só vez. E isso porque nós só temos uma vida. Eu e você só temos essa vida que nós estamos vivendo. E ela vai ter um ponto final. E a pergunta é: o que você que me ouve tem feito com a única vida que você tem? Aonde você está investindo a sua vida? Aonde eu, Juliano, estou investindo a minha vida? Nós só temos uma única vida e ela vai ter um ponto final. Tem muita gente que tem investido essa única vida que tem, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de poder, correndo atrás de fama. Outros, por exemplo, têm investido a única vida que tem militando por partidos políticos como PT, PSDB e por aí vai. Mas a grande pergunta é: aonde você e eu temos investido a nossa única vida? Lembre-se, quando nós morrermos, quando a nossa vida chegar ao fim, nós não teremos outra oportunidade, nós não teremos outra vida. Você não vai voltar para cá. Aliás, a próxima verdade diz o que vai acontecer conosco. Depois que nós morrermos, nós estaremos diante do juízo de Deus. Nós estaremos diante do tribunal do Senhor. É isso que diz o versículo. Ele diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o texto diz que depois da nossa morte, nós vamos estar diante do juízo de Deus. E há apenas duas possibilidades de resultado nesse julgamento. Ou nós seremos absolvidos e iremos para o céu, ou nós seremos condenados e iremos para o inferno. Não existe outra possibilidade. O purgatório, por exemplo, é um mito, não é uma verdade bíblica. Na verdade, é uma mentira. O purgatório não existe. Quando você e eu morrermos, ou nós iremos para o céu, ou nós iremos para o inferno. E é importante destacar os atributos daquele que irá nos julgar. Quem é o Deus que irá nos julgar? O Salmo 44, versículo 20 e 21, e veja que eu estou usando apenas textos bíblicos com você, ele diz: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto. Veja o que o texto diz: pois ele conhece os segredos do coração. Deus, aquele que irá nos julgar,
conhece os segredos do nosso coração. Quais são os segredos do seu coração? Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar os seus filhos, você pode enganar a sua igreja, você pode enganar a todos, mas você não consegue enganar a Deus, porque Ele conhece os segredos do nosso coração. Provérbios, capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Estão quando você está sozinho na internet, estão quando você está no seu trabalho, estão quando você está em qualquer lugar. Os olhos do Senhor nos acompanham e Ele observa atentamente aquilo que nós temos feito. Hebreus capítulo 4, versículo 13, veja que texto tremendo. O texto diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, nada. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aquele que irá nos julgar, aquele que irá julgar a você e a mim, nos conhece plenamente. Ele sabe exatamente o que pensamos, Ele conhece as intenções do nosso coração, Ele sabe o que fazemos, aquilo que deixamos de fazer. É diante dele que nós seremos julgados. E quem pode ser absolvido nesse tribunal de Deus? Se dependesse de mim e de você, todos nós seríamos condenados, porque Ele exige perfeição de nós. O texto do Salmo 119, versículo 4 diz: tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Veja, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor devem ser cumpridos à risca. E quem consegue fazer isso? Eu não consigo fazer isso. Você não consegue fazer isso. Aliás, nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei do Senhor de maneira plena. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, palavra de Deus. Veja só o que diz a palavra de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo, veja, todo mundo seja culpável perante Deus. Então o texto está dizendo que a lei existe para mostrar que nós não conseguimos de fato ser perfeitos. E para que todo mundo seja culpável, então, diante de Deus. E ele diz no versículo 20, visto que ninguém, veja, ninguém, e ninguém, né, eu e você também estamos nessa, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, se dependesse de mim e de você, todos nós seríamos condenados diante desse tribunal. Todos nós iríamos para o inferno, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus de maneira plena. Mas louvado seja Deus que existe mais uma verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 28, agora diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então o versículo 28 mostra qual é a missão de Jesus, mostra porque ele veio à terra. E Jesus Cristo veio aqui à terra para tirar os pecados de muitos. Aquilo que nos levaria para o inferno, Jesus Cristo veio aqui na terra para tirar. Então, Jesus Cristo, que é Deus, se encarnou, ele cumpriu a lei do Senhor plenamente e ele morreu para salvar a vida de muitos. Então, lá na cruz, Jesus assumiu o nosso lugar. Lá na cruz, ele recebe a punição que deveria cair sobre você e sobre mim. Na cruz, Jesus deixa de ser o Filho de Deus para se tornar o pior pecador da história. Porque lá na cruz ele me representava e ele representava todos os cristãos, todos os verdadeiros cristãos. E por isso a ira de Deus
recai sobre ele. Assim como Adão e Eva nos representavam no passado, na cruz do Calvário, Jesus representa todo o verdadeiro cristão. E por isso ele recebeu a punição pelos nossos pecados. Tanto é que ele diz lá na cruz do Calvário, a última palavra que Jesus diz em aramaico, que foi registrado em grego no Novo Testamento, é tetelestai, que significa está liquidado, está pago. Veja que interessante, a última palavra de Jesus é está pago. E o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que o meu pecado e o pecado de todo verdadeiro cristão está pago na cruz do Calvário. Através da sua morte, Jesus redimiu a todo verdadeiro cristão. Mas perceba que Jesus Cristo, ele não redimiu a todos. Ele redimiu a muitos. Veja, ele veio para tirar os pecados de muitos, não de todos. E quem são esses muitos? Esses muitos são aqueles que de fato creem em Jesus Cristo. Aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Jesus Cristo, irmãos, ele é exclusivista. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não é um caminho. A salvação, irmãos, está para aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. A palavra de Deus mostra que existe apenas dois tipos de pessoas. Aquele que crê no Filho e tem a vida eterna, vai para o céu, ou aquele que se mantém rebelde contra o Filho e por conta disso sofrerá a ira de Deus, vai para o inferno. João, capítulo 3, versículo 36 mostra isso. Ele diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Veja, se você crê no Filho, você já tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que crê no Filho será absolvido no dia do juízo, irá para o céu. Aquele que não crê no Filho, se mantém rebelde contra o Filho, ele será condenado ao inferno de fogo. E isso porque ele não crê no Filho de Deus. Não existe salvação, irmãos, em nenhuma religião, em nenhuma pessoa que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único caminho. Não há salvação em nenhum outro. O livro de Atos, veja, eu estou usando apenas a palavra de Deus com você. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12 diz, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Versículo 12, e não há salvação em nenhum outro. Veja, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação, ela reside apenas em Jesus. Para que eu e você sejamos, então, absolvidos nesse juízo final, nós teremos que crer em Cristo Jesus. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que depositam a sua fé em Jesus, mesmo que mereçam a condenação, serão absolvidos. Como diz Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a grande pergunta é a seguinte, você já está em Cristo Jesus? Eu já estou em Cristo Jesus? O Senhor Jesus Cristo, de fato, é o seu Senhor, o seu Salvador, o único na sua vida? Somente se Jesus for o único Senhor da sua vida, você será absolvido no juízo final. Se você tiver alguma dúvida, se você ainda não entendeu, se você quer discutir ainda mais sobre esse assunto, se esse assunto te interessa, eu estou à disposição também para conversar com você. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.